Olá, que bom que nos encontramos mais uma vez aqui em nosso canal do YouTube. E o tema que vamos conversar é sobre o desvio moral da avareza. O que é a avareza, nós vamos entendê-la e principalmente como lidar com ela. Seja a avareza uma característica da minha personalidade, caso haja, seja a avareza por parte das outras pessoas, né? Como conviver com elas, como se relacionar, alguns cuidados que você deve tomar no seu dia a dia, nos seus relacionamentos. Nossa conversa se inicia num primeiro momento em que eu em que eu busco definir para você, por ideias mais claras, mais pragmáticas, o que vem a ser a avareza, né? Muitos associam a avareza àquela ideia do personagem Tio Patinhas das histórias de quadrinhos, que sai correndo atrás da moeda de 1 centavo e por causa dessa moeda ele faz qualquer coisa, qualquer loucura, né? Muitas vezes o avarento é definido como alguém sovina, né? Ou alguém, o famoso pão duro. Então cria-se uma ideia, uma imagem cômica dessa figura, desse personagem que vai buscar mundos e fundos, vai mover céus e terras em busca de algo material. Então, em parte, a avareza também se caracteriza dessa forma. Em parte, a avareza tem essas características, tem esses elementos envolvidos, só que ela é muito mais complexa e muito mais ampla, muito mais profunda do que a realidade que os quadrinhos ou que o dito popular assim apresenta. Logo em seguida, eu desejo mostrar para você mais ou menos como que funciona a cabeça de uma pessoa movida pela avareza, né? Tanto em filosofia quanto em psicologia, é importante que nós entendamos que as pessoas têm um motivo pelo qual elas demonstram um estilo de vida, uma atitude. Muitas vezes a pessoa pode não perceber o real motivo que as impulsiona a tomar aquela atitude ou ter aquele estilo de vida, mas sempre há uma razão implícita, ou seja, por debaixo das aparências e por detrás daquilo que nós conseguimos ver. No terceiro momento, eu vou lhe dar algumas dicas a respeito de como lidar com essa questão da avareza, ok? Só que para você entender tudo de uma maneira clara, eu preciso, num primeiro momento, aqui no nosso canal, te dizer o que é a avareza, né? O que ela significa. E eu inicio pelas definições mais clássicas, mais tradicionais do que a avareza. Então, eu posso dizer que ela é um apego, e um apego exagerado ao dinheiro. Então, em nosso mundo, em nossa cultura ocidental, o dinheiro representa o caminho, o acesso, o instrumento para que se conseguir qualquer coisa. Então, a avareza, nessa primeira instância de análise, é sim o apego, e é um apego demasiado, eu diria, patologicamente, moralmente demasiado, um apego demasiado ao dinheiro. Uma outra definição que complementa essa, dentro da tradição clássica, é um certo medo que a pessoa tem de perder alguma coisa, algo material. Então, é interessante porque, de um lado, nós temos um apego exagerado, um apego não comedido, e, por outro lado, um medo, né, também exagerado de se perder algo. Então, nós começamos a compreender o perfil de quem é avarento, né? Muitas vezes, de uma forma equivocada, as pessoas nutrem ou alimentam um olhar de repulsa, de críticas, né? Pelo contrário, você, como uma pessoa inteligente, tente observar, né, uma das dicas que eu vou dar mais à frente, o perfil dessas pessoas, né? A questão de sentir raiva, ou pena, ou comiseração, ou ódio, não nos leva a nada, né? Uma pessoa inteligente é aquela pessoa que observa, que aprende a observar, não apenas a si próprio, mas ao outro. Dentro dessa definição clássica que eu passei para vocês,
podemos ampliar um pouco essa compreensão, essa definição, e eu diria, à luz tanto da filosofia quanto da psicanálise, que a avareza representa toda manifestação atitudinal, ou seja, o conjunto dos meus pensamentos, o conjunto dos meus sentimentos, o conjunto dos meus valores, tudo aquilo que faz parte das minhas atitudes, manifestação das minhas atitudes, manifestação atitudinal, que vai buscar uma apropriação, seja essa apropriação tanto material, e aí você pode incluir o dinheiro, você pode incluir os bens materiais de uma forma ampla, mas também essa busca de apropriação também é não material. E aí que está a novidade da nossa conversa aqui no YouTube. A pessoa avarenta, né, vai manifestar, né, um conjunto de atitudes em busca, com o objetivo de se apropriar de algo que seja material. Isso você já sabe. Dinheiro, livro, caneta, roupa, né? Ela quer se apropriar. Sejam esses bens já pertencentes a ela, são coisas tudo que ela tem, como ela quer se apropriar do outro. Então é interessante, não sei se você já passou por isso, uma pessoa avarenta geralmente pede algo emprestado e não devolve. E alega o esquecimento 1, 2, 3, 4 vezes. E com o esquecimento da pessoa proprietária do livro, da caneta, do objeto que emprestou, o avarento acaba se apropriando daquilo que é do outro. Então, é fascinante você observar que o avarento quer reter não só aquilo que é dele, mas ele quer se apropriar daquilo que é do outro. E não só, como diz essa definição, de bens materiais. O avarento também busca se apropriar de bens de toda a natureza, de bens não materiais. Por exemplo, vamos imaginar alguém que roube o seu tempo, né? Eu preciso entregar um relatório e não entrego, e você fica toda uma semana esperando por esse relatório. Eu estou me apropriando, eu como avarento, de alguma coisa? Sim, do seu tempo. Veja que coisa interessante. E esse avarento vai estabelecer relações, vai criar situações de conflito em todas as esferas dos seus relacionamentos. Por exemplo, em nível pessoal, ele vai criar problemas com os seus familiares. Em nível social, ele vai criar problemas com amigos, vai perder amigos em função desse tipo de atitude. Em termos profissionais, né, um líder, um chefe avarento, um patrão avarento, acaba por explorar os seus colaboradores, os seus funcionários, os seus empregados, né, pagando mal, pagando com atraso. Isso é uma forma de avareza, de retenção inconsciente ou consciente. Finalmente, do ponto de vista acadêmico, um pesquisador avarento, um docente avarento, um aluno avarento, vão tentar se apropriar e não querer compartilhar o seu trabalho, a sua pesquisa, não querem trabalhar em grupo, tendem, em alguns casos, até um certo egoísmo, nunca se misturam, nunca se envolvem. E, lamentavelmente, em casos mais extremos, o avarento na academia parte para o plágio, que é a apropriação ilegal das ideias dos outros. Você percebe? A amplitude do conceito da avareza, além daquela do tio Patinhas correndo atrás do dinheiro, né? Então, a segunda pergunta é: o que se passa na cabeça de uma pessoa avarenta? E, particularmente, eu quero te lembrar que a avareza é esse apego excessivo. Por que isso ocorre? Porque o avarento, internauta, sempre tem um medo, ele sempre carrega um medo inconsciente, talvez da infância, talvez da educação que teve, ou até mesmo teve uma infância perfeita, ótima, pelos valores que ele escolheu. Nem tudo vem da infância, né? Mas pelo estilo de vida que a pessoa escolheu. Então, ele tem um certo medo, né, qual seja
o da solidão. Um avarento tem medo de ficar sozinho. Um avarento tem medo de não se sentir amado. Por isso que ele se apega aos bens materiais, já que ele se sente inseguro no campo afetivo. Eis aí o verdadeiro motivo. Segundo elemento, essa insegurança existencial e emocional faz com que ele busque do outro lado o apego. São pessoas extremamente materialistas, àquilo que lhe pertence, retendo, ou aquilo até que não lhe pertence. Foi o que eu comentei agora há pouco. Eu posso querer me apropriar não apenas de bens materiais, mas, por exemplo, do dinheiro do outro. Pego um dinheiro emprestado e não devolvo, não pago. Material de escritório, clipes, caneta, papel, coisas pequenas, como também coisas grandes. Eu peço emprestado a câmera, o smartphone e dou uma que esqueci. Pessoas avarentas também gostam de se apropriar dos sentimentos dos outros. Olha que interessante, né? O chantagista emocional é um perfil da característica do avarento. Todo avarento tenta fazer uma certa chantagem sentimental com as pessoas que estão relacionadas ao seu meio. E também, muitas vezes, ele quer se apropriar das ideias dos outros, dizendo que essas ideias são suas. Então, Felipe, você pode me perguntar como lidar com essa situação. E aí eu preparei aqui um roteiro com 5 dicas fundamentais para você entender. Primeiro, pais, tudo começa na infância. Embora vocês possam ter bons propósitos, cuidado com as conversas, cuidado com as falas, cuidado com as atitudes, a criança observa tudo. E nem sempre ela sabe discernir se o que você fala é brincadeira ou é algo verdadeiro. Tá? Segundo item significa identificar quais são os medos que eu tenho, ou, se for uma pessoa avarenta, quais são os medos que essa pessoa tem. Não adianta ficar com raiva dela. O importante é você procurar conhecê-la para não cair nas armadilhas dela. Terceira, saiba separar os seus problemas do outro. Geralmente, quando nos envolvemos com os avarentos, é porque eles trazem um problema, uma situação, uma preocupação, com uma forma de fisgar você. Os seus problemas são seus, os problemas do outro pertencem a ele. Você pode ajudar, mas nunca queira resolver os problemas que são daquela pessoa. Quarto item, todo avarento, já falei, faz uma certa chantagem emocional. Cuidado para não cair nessas armadilhas. Senão você fica refém da situação. E quinto e último, cuidado, último tópico, última dica, cuidado com os seus projetos, com quem você fala. De repente você se antecipa, compartilha com alguém, talvez um avarento, e ela vai roubar essa ideia dizendo que é dela. E aí você fica a ver navios. Então, de uma forma rápida, procurei expor mais um desvio moral dentro de uma série dos 7 que você tem agora completos no meu canal no YouTube. E se você gostou, dê o tradicional like, dê a sua curtida. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, fácil, basta clicar no inscrever-se. E encontro você em outros temas, em outras oportunidades, em outras conversas. Um grande abraço, aproveite a vida e fique na luz. Tchau, tchau.